Oi pessoal, bom dia! Bora tomar café com vocês. Gente, e aí? Como é que foi a semana? Como é que tem sido as coisas por aí? Quem tem feito os exercícios? Quem que começou realmente 2023 resolvendo mudar? Eu postei bastante videozinho falando bastante sobre coluna, né? A minha especialidade é coluna, tá? Então é por isso que eu acabo falando mais disso, porque se a gente parar pra pensar, não tem fim esse assunto, né? Mas quem que começou a fazer, quem que tá gostando dos resultados, lembra que as dicas são dicas rápidas, tá? Para que você comece a desenvolver o seu corpo. Então são sempre dicas rápidas para que a gente consiga aliviar e começar a melhorar para que a gente realmente não tenha que chegar numa lesão, por exemplo, tá? Então, se você tem rigidez na coluna, se você tem dor, né, porque não se movimenta, não faz nenhum tipo de alongamento, ou porque o trabalho exige demais e tal, começar essas rotininhas de alongamento, de mobilização de coluna vão te salvar de uma lesão, vão te salvar de ter que tomar remédio, tá? Então, é uma prevenção sempre, tá? Se você já tem uma lesão, né, a melhor indicação é que você vá para um estúdio de pilates, né, para que você consiga tratar junto com o seu professor, com o seu instrutor, a sua lesão e que ele tenha o seu exame na mão e a gente consiga aí direcionar um tratamento específico quando se fala em tratamento. É o que eu sempre tô falando. A melhor opção é que a gente trabalhe com a saúde, tá, com a prevenção disso tudo e não com a doença já. Mas se você já tem uma lesão, é muito importante também que as pessoas entendam que a lesão não é uma doença, tá? Se você está no lugar certo, se você resolve que você quer melhorar, você vai melhorar, tá? Então, eu já falei isso muitas vezes aqui. É a decisão do cliente, tá? De querer melhorar e a decisão dele querer procurar um lugar que realmente está qualificado para resolver o problema dele, para que você não entre, né, realmente numa cirurgia, né? Eu vou contar um caso aqui para vocês muito legal. Ó, tem uma pessoa que procurou a Ecopilates e a gente tá conversando com ela pelo WhatsApp. Ela já tem uma hérnia na L4 e agora tá aparecendo uma protusão discal na L5. Ele fez um bloqueio, né, na L4, já tinha feito isso há um tempo. Apareceu porque nunca fez, parou a dor, ele nunca mais fez nada para movimentar e ganhar movimento e mobilidade nessa coluna. Apareceu uma protusão discal, tá? A pergunta dele para mim veio: Flávia, o que você acha? Eu faço um outro bloqueio, né? Ou eu tento tratar aí com você? Gente, qual que é a resposta? Se ele faz um outro bloqueio na L5, ele vai ter uma outra protusão na S1. Ou ele vai ter uma pra cima. Porque se ele só tá pensando em travar aquilo, ele não tá resolvendo o caso, gente. A gente precisa ganhar o espaço, ganhar a mobilidade intrínseca. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês que eu falo muito lá pros meus alunos. Imagina só, você corta o dedo, tem um caco de vidro lá dentro. Aí você vai no hospital. Aí você vai lá, o médico olha que cortou, costura, te dá um remédio e te manda embora. Ele não tirou o caco lá. Vocês estão conseguindo entender, por exemplo? Então aquilo vai continuar inflamando você. Você vai continuar sentindo dor porque o médico não tirou a causa. Gente, isso é um exemplo, né? Ele não tirou lá o caquinho. Então o que o Pilates vai proporcionar para vocês é mexer na causa, na movimentação intrínseca, na mobilidade, no espaço, na consciência corporal, na respiração, porque sem respiração ninguém consegue nada. Então, se você faz Pilates num lugar onde a pessoa não exige de você uma respiração profunda, saia já desse lugar. Não tem como ter fluidez, não tem como o movimento conectar em você se você não respira. Então, gente, vocês viram que eu escreveram aí? Tudo isso. Massagem, quiropraxia, acupuntura, remédio, tudo isso vai ajudar, vai muito, tirar sintoma, mas nada disso vai aumentar o espaço entre os discos, tá? Vai tirar a inflamação aguda, ok, é ótimo, tá? A acupuntura é muito bom porque tira a inflamação aguda, tá? Então, tomem cuidado. Eu falei isso essa semana para uma pessoa. Às vezes, a pessoa tá tão desesperada e sentindo dor que ela recorre a
tudo que estão falando pra ela. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Só que se a gente não pega uma única técnica, investe nela, estuda sobre a sua lesão, estuda sobre o que a técnica que você tá resolvendo aplicar na sua vida, se vai te funcionar. E vai em cima dela, tá? Porque não adianta a gente fazer um monte de coisa se a gente não faz nada. Assim a gente não faz nada. Galera, agora também não me entendam mal. Do tipo, a Flávia tá falando mal disso. Não tô, tá? Porque já fiz tudo isso, já fiz. Se eu tô sentindo muita tensão, o que eu faço? Vou numa massagem tentar me relaxar, sabe? Já fiz muita acupuntura eu tenho tendinites, gente. Eu tenho várias tendinites. Tenho tendinite no cotovelo, tenho tendinite nos dedos. Por quê? Minha mãe uma vez ainda falou assim pra mim: nossa, Flávia, mas o Pilates não resolve, filha. Você tem tantas tendinites, né? Tem um bursite no ombro. Só que, gente, o Pilates, ele vai te ajudar em muito. Porém, o meu trabalho exige muito de mim. E quando eu comecei a dar aulas de Pilates, eu não tinha comando verbal suficiente. Então, o que eu fazia? Eu mostrava muito. Então, eu passava 15, 16 horas fazendo exercício, desgastando. Então, eu tenho lesões de LER, de repetições, tá? De puxar o dia inteiro mola para alunos. Então, na época, eu também recorri bastante a esse tipo de coisa. E aí, quanto mais eu fui conhecendo o meu corpo, mais eu fui entendendo que eu podia cuidar dele, tá? Então, foi assim, gente. Foi estudando e tal. E hoje eu posso dizer com propriedade. Não uma questão de hérnia de disco. Se você tem uma hérnia de disco, se você tem uma protusão discal, procure um lugar confiável que dá pra gente tratar e absorver isso sim, tá? Então, hérnia não é doença. Tô falando de estudo porque ontem surgiu uma pergunta e tal, e eu achei muito interessante. Vocês veem que quando às vezes as pessoas perguntam pra mim coisas lá, no direct, nas mensagens, eu trago pra cá, porque eu acho muito legal trazer isso pra que todo mundo possa ouvir, tá? Gente, agora, falando sobre essa questão de comando verbal, né? O comando verbal é a coisa mais importante que a gente observa quando a gente vai contratar um professor de Pilates, tá? Porque a ideia é eu falar e você ouvir e entender isso no seu corpo, tá? Através do meu comando, eu falo e quando eu faço isso, se eu te falo uma coisa e você vai tentando experimentar isso no seu corpo, eu tô te gerando o quê? Consciência corporal. Tá? Agora, se eu vou lá, fico lá, te abaixando, te mexendo, faz isso, eu mostrando o movimento, na hora que você vai fazer, eu tô lá te empurrando, eu não tô te ajudando a criar consciência corporal. O que vai acontecer é que você nunca vai aprender a movimentar o seu corpo. Você vai sair da aula de Pilates e você vai voltar na sua postura torta lá que você já tem. Então, isso é mais uma coisa, mais um indicativo. Quando você for para o estudo de Pilates, uma coisa, olha o currículo. 2, preste atenção no comando verbal dessa pessoa. Então, pessoal, trabalhem com a prevenção, tá? Todo esse assunto de hoje foi para falar que mexam com o corpo de vocês. Ninguém merece viver sem dor. Me escreveram lá no direct. É possível viver com dor? Também é possível viver com dor. Eu falei, claro que é possível. Mas é isso que você quer pra você? Tá? Tem gente que já nem lembra mais como é viver sem dor, gente. Então, trabalhem com a prevenção, façam diariamente, né? Eu tô dando um conteúdo aqui de graça pra vocês, experimentem isso no corpo de vocês. De repente, você experimenta e fala, opa, olha isso que legal. Aí você começa a se interessar, porque aí você viu que o negócio resolveu. E se resolveu pra você, passa pra alguém, porque tem muita gente que não sabe por onde começar. Gente, tem muita gente com dor. Passa esses vídeos pras pessoas, ajudem. Eu tô entregando isso pra vocês, entregue pra outras pessoas. Então, se você acordou hoje, recebeu um videozinho, fez o exercício, funcionou pra você, passa pra outra pessoa para que ela também acorde feliz, sem dor. Faça alguma coisa para ajudar o dia de outra pessoa. Gente, e até amanhã.